Então vou dar para vocês um resumo de como é que está o mundo hoje. Imagine uma casa com 5 crianças hiperativas, 5 crianças, todas de 4, 5 anos de idade, assim, sabe, sem medicação ainda, hiperativas e sem medicação. E essas crianças com objetos cortantes dentro de casa, faca, tesoura, objetos perfurantes, e nenhum adulto que tome conta delas. Você imaginou o caos, o perigo? O que essas crianças precisam é de um preceptor, de alguém que cuide delas na casa, correto? Pois o mundo é essa casa que eu ilustrei. Nós temos algumas crianças hiperativas e outras mal educadas, confundidas com hiperativismo, que estão assim à solta e não tem ninguém que as controle, e precisamos de uma governança mundial para controlá-las. Quem são essas crianças? A Bolsa de Valores, por exemplo. Quem pode controlar a Bolsa de Valores? Ninguém. Ela é especulativa. E se uma notícia falsa, um fake news, faz cair a Bolsa de Valores de Tóquio, é possível que você perca o seu emprego em São Paulo, mesmo sem nunca ter ido a Tóquio. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Além a Bolsa de Valores tem que ser controlada com mecanismos mundiais que não podem ser mais a especulação. Outro problema, tráfico de drogas e de armas. Nós estamos vendo direto e reto traficantes, pessoas perigosas que simplesmente fazem crime num país e pulam para o outro e nada lhes acontece, porque não há uma legislação mundial para pegar essa pessoa no outro lugar. Agora, recentemente, um mafioso perigoso da Itália foi descoberto no Brasil, mas se o Brasil não quiser soltar, não solta. Não libera, não vai fazer a extradição do sujeito, é muito complicado. Outro problema, a questão ecológica. Por mais que eu, como brasileiro, diga a Amazônia é nossa, eu tenho que, como cidadão do mundo, admitir que se eu não controlar a queima da Amazônia, o mundo inteiro vai perecer. Se os Estados Unidos não controlarem a emissão de gases poluentes, o mundo inteiro vai apanhar. Então, na verdade, ninguém pode falar assim, o país é meu, não tem nada a ver com isso. Quem controla isso é outra criança solta. A internet, gente. Quem controla a internet? Eu posso colocar da internet um cachorro dando gargalhada ou uma receita de como preparar uma bomba caseira que está sendo vista por adolescentes do mundo inteiro. E não adianta o YouTube colocar censura, ou o Instagram, ou o Google, porque vaza. Você sabe da Deep Web que está aí. Quem controla a Deep Web? Quem controla isso sem contar os terroristas que podem colocar vírus de computador na rede e apagar tudo. O mundo está realmente numa situação de muito perigo. Vocês não têm noção. Isso aqui não é teoria da conspiração, isso aqui é sério. O mundo está numa iminência de risco muito grande. Olha, para vocês terem uma noção, vamos falar da questão ecológica. Se Jesus não voltar, ele não vai ter mundo para pegar daqui a pouco. Isso nunca houve na história da humanidade, isso é agora. O primeiro tratado sobre poluição que saiu foi nos anos 1930 por Rachel Carson, que escreveu A Primavera Dourada. Antes de Rachel Carson, você não tinha nenhum governo do mundo falando sobre poluição. E hoje, a poluição, o problema nuclear, nós ainda não estamos isentos de uma guerra nuclear. É tudo muito perigoso. E você sabe daquele relógio que foi colocado lá na Times Square, lá em Nova York, na Union Square, na Union Square, lá em Nova York, que é o relógio do fim do mundo. Esse relógio foi projetado por vários cientistas que estão fazendo um alerta. E olha que interessante, eu li recentemente que esse relógio deixou de mostrar as horas na contagem normal, porque antes ele eram ponteiros, e passou a informar o tempo restante que o mundo tem para agir contra a crise climática. Aí, o visor, no sábado, dia 19, mostrou que faltam 7 anos, 103 dias e 15 horas, 40 minutos e 7 segundos. Após isso, o tempo vai continuar decrescendo e os prazos vão se tornando cada vez mais urgentes. Ou seja, nós temos 7 anos, 103 dias, cada dia vai diminuindo aqui, para resolver o problema de poluentes do mundo. Senão o mundo vai acabar, ponto. Isso aqui não é profecia furada, não é vidente que está falando, não é pastor de igreja, nem padre, nem sensacionalista religioso. São cientistas que estão alertando o mundo contra a crise. Eu sei que tem alguns falando que a estufa global, que isso é mito, que não tem nenhum problema, isso é mentira, mas há muitos cientistas sérios falando, gente, o mundo não vai aguentar, a poluição está aí. Então nem precisa ler a Bíblia, se olhar só registros de artigos indexados de cientistas sérios, eu sei que o mundo não vai se estender por mais 30, 40, 50 anos, isso é óbvio, eu não preciso de uma linha profética para afirmar isso. A menos que alguma coisa aconteça nesse meio tempo,
Falar de 20 anos para o mundo é dar ainda uma folga muito grande, porque o próprio relógio do Apocalipse aqui, colocado lá em Nova York, fala de 7 anos. Sobre a questão econômica. Eu até com os livros aqui que vocês podem ler, hoje tudo é muito fácil, você pode comprar isso pelo Amazon e pode ler isso aqui pelo e-book. Você tem aqui o Grande Reset, esse aqui é de Richard Florida. Esse camarada aqui é um dos gênios atuais sobre a questão de economia mundial. E 2 livros que eu recomendo para vocês é o Grande Reset, acho que não estão em português, e o outro, Covid-19 e o Grande Reset. Esse aqui é melhor porque ele foi escrito por Klaus Schwab e Thierry Marellet. Esse Klaus Schwab, tá aqui, olha, e Thierry Marellet. O Klaus Schwab foi o fundador do Fórum Econômico Mundial nos anos 1970. E ele fez parceria com esse outro francês aqui, o Thierry, e publicaram O que será o mundo. E eles notam o seguinte, esse livro tem muita coisa parecida também com o livro de Richard Florida. Ele diz o seguinte, o mundo hoje precisa ter um reset da economia. A gente sabe resetar a máquina, quando você bate Ctrl Alt Del e reseta a máquina para começar tudo de novo. Só que o grande impasse que eles estavam vendo é o seguinte, como é que você vai mudar a economia mundial? Porque a economia atrelada a papel moeda, ela não funciona mais. Ela não funciona mais, não dá conta. Porque mais cedo ou mais tarde, mesmo os países ricos têm que emitir novas cédulas, e aí vai desvalorizando o dinheiro. O dinheiro não pode mais estar atrelado a tesouro nacional como no passado. Por isso que fala-se hoje em criptomoedas. Hoje o governo não consegue mais, nem os melhores governos, controlar a questão dos impostos. Há muita sonegação. Então como é que você faz para controlar tudo isso aí? Sem contar que você tem uma população mundial crescendo cada vez mais, e a maior parte do PIB do mundo está na mão de 2.000 e poucas famílias. Quase 70% do PIB mundial está na mão de 2.000 e poucas famílias. Não se sustenta. Quando eles querem corrigir isso, não é porque ninguém quer bonzinho, ninguém é Madre Teresa de Calcutá. Esses economistas eles estão querendo fazer com que a economia não exploda e sobre para eles mesmos. Você está entendendo? E eles estão dizendo que o Covid foi a oportunidade que eles precisavam para o reset. Porque o Covid fez com que o PIB de muitos países ricos caíssem. Muitos países, eu estou com a lista ali, todos os países ricos tiveram queda no PIB. Houve uma melhora em 2020, o Brasil, por exemplo, melhorou, há uma projeção de PIB positivo, mas no âmbito mundial, o PIB caiu. E as pessoas não estão mais dando conta dessa realidade. E eles acham que a situação do Covid é o que vai ajudar a corrigir o mundo. A corrigir como? Eles fazem as previsões ali, através de tecnologias que vão substituir muitos empregados, através da internet, que vai facilitar o controle das pessoas. Só que isso aí vai gerar desemprego. Porque, por exemplo, se você coloca, vamos supor que funciona o carro, e você sabe que o 5G já permite isso aí. Os carros não precisam mais de motorista. O que eu vou fazer com o Uber? O que eu vou fazer com aquele que faz um trabalho dirigindo? Ele vai ser desempregado. Aí vem a proposta do Yuval Harari, que escreveu Lições para o Século XXI, esse aqui está em português, onde ele fala que o futuro da humanidade vai ser realmente uma diminuição de empregos, mas o governo vai dar bolsas para todo mundo, como é o projeto que Israel faz com os judeus racídicos que não trabalham, mas ficam só estudando a Torá. E eles fazem todo o prognóstico. Gente, eu não tenho expertise para falar de economia mundial, estou só citando quem tem. Esses autores, eles falam que realmente o governo vai controlar a economia do mundo de tal maneira que o dinheiro vai ser virtual. E sendo virtual, as pessoas vão viver de pensão do governo. Isto promete uma situação de colocar um igualitarismo, onde você vai ter uma classe média predominante. Não haverá ninguém desesperado com fome, porque as máquinas vão produzir e o governo vai distribuir para todos. E que governo? Não pode ser o governo desse país ou daquele, tem que ser uma governança mundial. E o controle também sobre o trabalho das pessoas. Tudo isso mostra que nós estamos caminhando para um controle econômico, financeiro, ecológico e uma governança mundial. Não tem que fugir. Aqui o Rodrigo não está falando que ele é a favor ou contra isso. Eu estou admitindo que não há o que fazer nesse sentido. O mundo caminha para isso. Uma governança mundial que controle a economia, que controle as emissões de poluentes, e que talvez decrete feriados mundiais, porque perceberam com o Covid que a população presa dentro de casa diminuiu,
a emissão de gases, diminuiu a poluição, deu muitos benefícios. E muitas empresas estão percebendo que não precisa tirar o camarada de casa. Ele pode trabalhar em casa. E é fácil hoje, através de algoritmos, controlar você. Você sabe que o algoritmo já controla o que vai aparecer no seu YouTube, o que vai aparecer no seu e-mail, no seu WhatsApp. Até não só controla, mas direciona, prevê a sua decisão e direciona a sua decisão. Ou seja, nós estamos nas mãos desse futuro governo ou governança mundial. Essas coisas se encaixam muito com o Apocalipse. Então, pessoal, eu não preciso ficar naquele sensacionalismo, como alguns que tudo agora é o anticristo. Teve gente que não queria fazer aquela, sabe quando você vai com aquele negocinho na testa ou aqui no braço para verificar a sua pressão quando você entra no shopping center? Tem gente que se recusava porque achava que aquilo era a marca da besta, na testa ou na mão. Acho que é ridículo, não precisamos ir por aí. Eu não preciso de teoria da conspiração nem sensacionalismo para pregar a volta de Jesus. Mas eu também não posso ficar, como se diz, acomodado, achando que nada está acontecendo. Ou seja, não sou eu, são autores seculares, como os que eu citei aqui, que estão apresentando um quadro de mundo futuro para os próximos anos muito semelhante àquele quadro que a Bíblia apresenta que será o governo último do anticristo. Minha sugestão final para você. Em primeiro lugar, analise os sinais dos tempos. Com cautela, oração e estudo da palavra de Deus. Segundo, evite por um lado o extremo do sensacionalismo, das teorias da conspiração, mas por outro lado também o extremo do comodismo, de achar que o Senhor nunca voltará, que nada demais está acontecendo. Terceiro, perceba que agora nós estamos vendo coisas que sempre ocorreram ao longo do mundo, governos tentando dominar o povo, leis tirando a liberdade, organizando, mas pela primeira vez na história estamos vendo isso em escala literalmente mundial. Não é Roma tentando aumentar o poder dela, não é a China tentando, na época de Mao Tse Tung, implantar ali a revolução cultural. Não, estou falando de um movimento realmente mundial. Quarto, o que eu devo ou não devo fazer? Devo tomar vacina ou não devo tomar vacina? Eu acho que é o seguinte, a dica que o próprio Apocalipse dá. Enquanto esse governo mundial estiver fazendo coisas que não são contra a Bíblia, o meu papel como bom cidadão é obedecer. Foi o que Pedro falou. Nós devemos honrar as autoridades constituídas. Se essa governança mundial se instalar amanhã, eu não vou ser desesperado, desobedecendo em tudo. Não. Enquanto eles não fizerem ou ordenarem nada que afete a minha fé, eu vou ser um bom cidadão. Mas preste atenção. A partir do momento que essa governança mundial começar a apresentar algum decreto que vá contra alguns dos mandamentos que estão no decálogo, aí eu vou te chamar a atenção, meu amigo, abra o olho. Aí é a hora de fazermos aquela desobediência civil consciente, tá bom? Não queimando pneu em público, pegando em armas e lutando contra o governo, mas quem sabe aceitando a perseguição que se abaterá sobre o verdadeiro povo de Deus nos últimos tempos. E por fim, como eu falei, nós estamos realmente, comparando ao Egito, na iminência de sair desse mundo. Todas as profecias estão indicando. Moisés, entre aspas, está aí. As pragas de Faraó, entre aspas, estão aí. Ou seja, o cenário está aí. Mas pode ser que nós ainda tenhamos que penar 40 anos no deserto antes que Jesus volte por nossa própria culpa. Eu espero que dessa vez ele possa tirar o povo do Egito e tirar o deserto do caminho. Que Deus abençoe você, estude as profecias e saiba, estamos vivendo realmente aqueles tempos que podem ser o cumprimento de Apocalipse capítulo 13 e 17.